Olá, povo de Deus, povo abençoado, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Olha, nós aqui mais uma noite especial, aqui na nossa igreja, o culto dos filhos de Deus, domingo especial, domingo abençoado, onde as pessoas compareceram e, como sempre, Deus, através da sua palavra, da tua infinita sabedoria, ministrou através da minha vida, do meu ministério, a palavra ao coração de cada pessoa que compareceu à igreja hoje. E como eu sempre falo, aqueles que não vêm, aqueles que não vieram, perdeu hoje a bênção, né? A palavra que Deus trouxe ao nosso coração, uma palavra de entendimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de salvação. E é claro, depois do último culto, nós tivemos 3, depois do último culto, que acabou agorinha mesmo, nós não poderíamos deixar de vir aqui para também trazer esta palavra ao coração daqueles meus amigos que todo domingo às 21 horas, toda quarta-feira 21 horas, nós temos um encontro marcado aqui. Muito obrigado você que já está conosco. Muito obrigado você que tem um costume de participar da nossa programação, da nossa live. Seja bem-vindo à nossa live, que Deus te abençoe e obrigado por você estar conosco nesta noite, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus ao coração de cada pessoa que entrar. Não só você que está comigo agora, mas aqueles que ainda vão entrar e aqueles que posteriormente no gravado também estarão acompanhando. O que eu te peço, meu amigo e minha amiga, você que sempre acompanha a nossa programação, você que sempre acompanha a nossa live, eu peço a você que venha curtir a nossa programação, a nossa live, e eu peço principalmente que você possa compartilhar, como nós temos visto aqui, ouvido também, pessoas de muito longe têm nos acompanhado, né? Nesta semana passada tinha pessoas de Belém do Pará nos acompanhando, louvado seja Deus, pessoas de Minas Gerais, pessoas da Bahia nos acompanhando aqui, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, né? De todos os lugares, de todas as regiões tem pessoas nos acompanhando. Então que Deus abençoe muito você. Como eu sempre falo, eu não vou poder interagir com você, não vou falar, não vou te responder somente aqui. Mas eu tenho uma equipe que vai estar anotando principalmente o nome das pessoas que vão entrar, que são de fora do estado ou que são de outra cidade, que não tem o costume de entrar. A gente vai estar anotando o nome, a cidade, né, o estado, e nós vamos estar falando aqui também, agradecendo as pessoas que a cada live, a cada programação tem entrado. Então, obrigado, não só você de perto, né, não só você de Tangará, creio que os meus obreiros, muitos que acabaram o culto agora vão para casa, ainda entram na live, muitas ovelhas que estiveram comigo durante o dia de hoje também entram na live. Então assim, tanto de perto como de longe, eu agradeço você, que Deus abençoe você pelo carinho da sua audiência, por você estar acompanhando e ter essa ânsia, esse desejo de poder querer aprender, receber mais uma palavra de Deus aí ao seu coração, à sua vida, amém? Então um grande abraço para as pessoas aqui de Tangará da Serra, para as pessoas da minha igreja, situada na rua Décio Buralho 83N, em frente à famosa Praça dos Pioneiros, aqui no centro de Tangará da Serra. Um abraço, né? Aos meus membros aqui, os meus obreiros, os ministros da minha igreja e cada pastor aqui da nossa região. Um abraço ao pastor Robert, a sua família e os membros da igreja aí de Barra do Bugres. Também da mesma forma cumprimento o pastor Raimundo, a sua igreja, a sua família. Um abraço à igreja do pastor Delmar em Denise, também o Delmar, toda a sua família. Um abraço ao povo de Arenápolis. O Ribeiro não manda ninguém entrar lá em Arenápolis. Ninguém nunca falou, tô assistindo de Arenápolis. Não. Um abraço ao povo de Arenápolis, Ribeiro, a sua família. Um abraço ao ministro Gilmar, lá em São José do Rio Claro, você e as pessoas aí da sua igreja, Gilmar. Também o Ademir Júnior, lá em Juína. Um abraço ao pastor Ademir Júnior, toda a sua equipe aí, toda a sua igreja. Um abraço ao pastor Júnior Soares, né? Lá de
Sapezal, um abraço, que Deus abençoe você, sua esposa, a família, o povo da igreja. Um abraço ao pastor Paulo, lá de Campo Novo, ele, a dona Naia, sua esposa, toda a sua família e também a sua respectiva igreja, que Deus abençoe. Em nome de Cristo, você de Tangará, você de Cuiabá, você de Rondonópolis, você de Várzea Grande, você de Água Boa, Chavantina, você de São Paulo, Rio de Janeiro, Livramento, você de Poconé, todas as pessoas onde estiverem nos acompanhando, sinta-se abraçado, que Deus te abençoe e obrigado por você estar ligado conosco. Mais uma vez, eu peço a você que venha curtir e peço você também que venha compartilhar para que um maior número de pessoas possam estar nos acompanhando também. Não custa nada você compartilhar. Então compartilhe, compartilhando você vai estar ajudando a propagar o evangelho, a palavra de Deus a toda criatura, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu, né, para cumprir lá o ID. Então pregar o evangelho a toda criatura, você vai nos ajudar compartilhando. Vou cumprimentar agora 10 pessoas agora no início, 10 ou 12 ou 15, não sei, né? Mas a priori 10 pessoas vamos cumprimentar agora no início da live. E aí no final, se der tempo, eu vou falar com mais 5 pessoas e eu cumprimentando essas 10 e essas 5 no final. É como se eu estivesse cumprimentando a todos, que todos se sintam cumprimentados em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, ministro Ribeiro, a paz. E quem está falando conosco, quem são as 10 primeiras pessoas que estão falando conosco? E vamos dar prioridade para aquelas que estão falando de muito distante. Se você está de distante, muito distante, fala conosco, fala de onde você está falando, o teu nome. E em nome de Jesus nós estaremos dando um abraço aqui, mandando um abraço para você, amém? Boa noite. Boa noite, pastor, a paz. Olha o nosso irmão Cleverson Boretti, lá de Lambari do Oeste. Olha aí, ó, Lambari do Oeste, Cleverson Boretti. Meu irmão, que Deus abençoe você, sua família e com certeza que Deus abençoe aí esta cidade de Lambari do Oeste. Jaque e Adriano. Jaque e Adriano, que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco. Graciele Aquino. Olha ela aí, a minha meinha, minha obreira lá em Cuiabá. Deus abençoe, minha amiga. Um abraço a você, o Adelso, toda a família, em nome de Cristo. Vanessa Santos Lopes. Vanessa Santos Lopes, Deus abençoe você, a família, em nome de Cristo. Sueli Granada. Sueli Granada, aí tá a mulher que sempre estoura, que Deus abençoe, só que ela estoura em cima do capeta, em cima do diabo. Sueli Granada, Deus abençoe, obrigado por estar nos acompanhando. Crisiane Tag. Olha aí, a outra meinha, obreira minha em Cuiabá também, que Deus abençoe, minha irmã, obrigado por estar ligado conosco. Rubens de Souza. Olha ele, Rubens de Souza, veio a Vanessa, ele falou, não, também vou assistir, que Deus abençoe, obrigado, meu irmão. Maria Wanda Silva. Maria Wanda Silva, que Deus abençoe, um grande abraço. Jean Trader. Olha ele aí, meu amigo Trader, um abraço, Jean, Deus abençoe você, obrigado por estar ligado conosco, meu querido. Nelly Pereira Gama. Olha ela aí, a mulher que fica dando risada do pastor quando coloca a máscara. Irmã Nelly Pereira Gama, Deus abençoe em nome de Cristo. Gisele Aquino. Olha aí, não podia faltar, Graciele tá, Gisele Aquino, um forte abraço, minha irmã, a senhora, o marido, toda a família em nome de Cristo e obrigado mais uma vez por estar ligado conosco. Bruna Guzmão. A Bruna Guzmão, que Deus abençoe você. Engraçado, né? A Graciele, ela foi obreira minha lá durante 4 anos em Cuiabá. E a irmã dela agora também, através da live que ela compartilha, também está me acompanhando. E tinha uma irmã dela lá que estava comigo na igreja, foi ovelha minha lá e não entra na minha live. Fala lá para sua irmã que eu estou puxando a orelha dela aqui. Como que pode? Quem mesmo foi o último aí? Nós falamos da Bruna Guzmão. A Bruna Guzmão. Bruna Guzmão, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. O último pra gente aí finalizar. Fernando Inácio Gouveia. Fernando Inácio Gouveia, que Deus abençoe. Até agora não entrou ninguém de bem longe lá. Mas se entrar aí, eu acho que o mais longe aí foi Lambari do Oeste, é isso? Lambari do Oeste. Lambari do Oeste. Onde que fica Lambari do Oeste ainda? Você conhece? Perto aqui de Cáceres, né? Perto de Cáceres, Lambari do Oeste. Deve ser uma lambarizada terrível lá, né? Qualquer dia desse tem que ir para comer um lambari, em nome de Cristo. Irmãos, vamos lá para a palavra de Deus, aquilo que nos interessa, aquilo que nos importa. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 7. Livro de Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7. Se você encontrou aí, como eu sempre faço, coloca a tua mão assim, ó, sobre a palavra. Pai,
e eu apresento a Ti a Tua palavra, meu Deus. E eu e cada pessoa que neste momento entrou na live para ouvir a Tua palavra, estamos com o coração aberto para receber o entendimento do Senhor. Fale conosco. Nós lhe pedimos em nome de Cristo e que tudo seja para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. A Bíblia declara assim, no livro de Jó, capítulo 7, no versículo 9, a Bíblia diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Vou ler outra vez. Jó 7, versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Eu não sei se você já fez isso, eu fiz muito isso. A Bíblia está dizendo assim como a nuvem se desfaz e passa. Por quê? Porque quando a gente vê uma nuvem, é muito rápido, é algo passageiro. O que Deus está dizendo é que a nossa vida, a vida do ser humano também é assim. Nós estamos aqui nesta terra somente de passagem. Mas tem pessoas que acham que vão viver aqui eternamente, não vão. Essa vida, física aqui, ela vai se acabar. Assim como a nuvem, que se desfaz e passa. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz muito. Você está de carro ou você está de a pé num parque, em algum lugar, você vai passando, você vai olhando para o céu, você vê as nuvens. E você diz, olha aquela nuvem lá, que interessante, ela tem um formato de uma estrela, tem um formato de um dragão, aparece um urso, olha aquela lá, parece um cavalo. Você já fez isso? Aí quando você vai apontar para alguém que você vira e vai apontar de novo, ponto, o vento já bateu na nuvem, a nuvem já passou, pronto, já acabou. Muitas vezes, a gente se deparou com isso. E o que a Bíblia está dizendo? A nossa vida é como a nuvem assim. Que nós estamos aqui de passagem, que logo a nossa vida vai se desfazer, ela vai passar. Então aquilo que você precisa fazer hoje, enquanto Deus te dá vida e saúde para que você possa fazer. Está magoado com alguém, está chateado com alguém, está com rancor de alguém, está triste com alguém, não está conversando com alguém, sente falta, liga hoje, vai atrás, procura, manda um WhatsApp. O que você precisa se acertar com alguém, se acerte hoje. Você precisa se converter, se converta hoje. Você precisa melhorar a sua atitude com a sua esposa, você precisa dizer que ama, diga hoje. Eu sempre falo, todo dia, eu falo para minha esposa que eu amo ela. Todas as vezes quando eu levanto da cama, ela sempre fica deitada. Eu levanto cedo, eu vou ali, dou um beijinho nela todas as manhãs. Porque depois que você morrer, você não tem mais a oportunidade, você não vai fazer isso mais. Então o que você precisa fazer, faça hoje. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque amanhã você pode não estar mais aqui para poder fazer aquilo que você pode fazer. Deus te dá a oportunidade para você fazer e você não faz. Olha o que a Bíblia diz no 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. E você pode ver que quando a pessoa morre, ela nem volta para casa. Vai no ML, ali eles examinam, vai para a funerária, ali arruma, coloca uma roupa e dali já vai para o lugar que vela e do lugar que vela vai para a sepultura. Aí no 9 diz, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que morre, que desce à sepultura nunca mais tornará, nunca mais vai voltar. Por mais que tenha algumas religiões, não estou aqui falando mal da religião, mas eu prefiro ficar com aquilo que Deus fala do que aquilo que a religião ou o homem fala, porque Deus não é religião, Deus é a sua palavra na essência. E o que Deus está dizendo é que aquele que morre não volta. Por mais que algumas pessoas insistem nas religiões dizer que aquele que morre pode voltar. E uns dizem que volta cavalo, volta cachorro, volta gato para cumprir aquilo que não fez enquanto era ser humano. Engraçado, não fez enquanto era ser humano, vai fazer depois que morrer? A Bíblia está dizendo, morreu, acabou, você não tem mais parte nenhuma nessa vida. Então, o que você precisa fazer, faça hoje. Tem que amar, ama hoje. Tem que desculpar, desculpa hoje. Tem que perdoar, perdoa hoje. Tem que melhorar, melhore hoje. Tem que se converter, se converta hoje. Tem que buscar a Deus, busque hoje. Porque amanhã a gente não sabe se estaremos com vida para poder fazer. Depois que morreu, desceu a sepultura, acabou. O que você deveria fazer, você tem que fazer antes de você descer a sepultura. Porque aquele que desce não voltará jamais. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, abra aí.
Hebreus capítulo 9. Muitas pessoas falam que volta. A palavra de Deus está dizendo que não volta, né? Inclusive tem aquela conversa, né? A gente, quando era criança, falava muito: eu tenho medo da pessoa morrer e puxar meu pé. Morreu, não puxa o pé de ninguém mais. Acabou, já era, acabou ali. Deus deu oportunidade enquanto você está passando por essa vida de fazer, então faça. Né? Hebreus capítulo... Tem uns que confiam até em Papai Noel, né? Fazer o quê? Tem pessoas que acreditam, né? Que gato tem 7 vidas. Então eu quero ver o carro passar por cima dele e ele voltar. Né? Tem gente que acredita. Olha o que diz no capítulo 9, no versículo 27. Hebreus 9, 27, a Bíblia diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha só, ao homem está ordenado morrer uma vez só. E depois da morte, a única coisa que vem é o julgamento de Deus. Tem uma Bíblia que a tradução diz assim, ó: e ao ser humano, a pessoa está ordenado por Deus morrer uma só vez. E depois que morrer, ela será julgada por Deus. Tem uma tradução que diz assim. Nessa aqui diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, oferecendo uma vez só, para tirar os pecados de muitos. Por que ele vai tirar o pecado de muitos, se ele morreu por todos? Porque nem todos querem viver para Cristo como deve viver. Nem todos. A Bíblia diz que um dia Jesus estava passando por um certo lugar e um jovem, um homem, veio se encontrar com ele e diz: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: você sabe os mandamentos? Sei, então cumpre. E ele diz assim: os mandamentos eu cumpro desde que eu sou pequenininho. Jesus olhou para ele e disse: te falta uma coisa. Aquele homem era muito rico. Jesus diz: vende tudo que você tem e dá para os pobres. A Bíblia diz que quando ele ouviu, ele virou as costas e ele foi embora. Ou seja, esse é o que queria a salvação. Muitas vezes as pessoas querem a salvação, elas querem estar com Deus, mas elas não abrem mão daquilo que às vezes elas estão apegadas, e aquilo que elas estão apegadas muitas vezes impede ela de ter comunhão com Deus e até mesmo de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, como a palavra está dizendo. 28. Assim também Cristo, oferecendo uma vez só, para tirar os pecados de muitos, não de todos. Por quê? Porque nem todos dão a oportunidade a si mesmo de se encontrar com Jesus e permitir ele limpar os seus pecados, ter uma vida justa diante de Deus. Aí diz assim, no 28, assim também Cristo, oferecendo uma vez, é só uma, que ele não vai voltar novamente para tirar de novo os seus pecados. Ele já fez isso uma vez, para tirar os pecados de muitos. Ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Então ele veio uma vez para tirar o pecado. Ele tirou o meu, tirou o seu e levou sobre ele. Agora ele vai voltar a segunda vez, agora sem pecado. Para quê? Para buscar aqueles que receberam a oportunidade, que foram tirados os pecados e permaneceram, irmãos, sem pecar, sem procurar errar. Estes que permanecerem até o fim na oportunidade que Jesus deu, esse ele vai voltar para buscar para a salvação. Agora, não tem como a gente esperar aquilo que a gente não acredita. Eu estava comentando hoje quantas pessoas, irmãos, ouviram falar sobre o dilúvio. Noé falar sobre o dilúvio, mas muitos não acreditaram. Quantas pessoas ouviram Ló dizendo que Deus destruiria com fogo Sodoma e Gomorra. Quantas pessoas receberam um aviso aí desta pandemia, as pessoas continuam da mesma forma, não mudou nada. E quantas vezes nós lemos, quantas vezes a gente ouviu dizer que Jesus vai voltar, você está ouvindo mais uma vez, ele vai voltar a segunda vez para buscar aqueles que esperam. Agora só pode esperar aqueles que acreditam na palavra de Deus. Quantas pessoas não estão nem aí? Mais uma vez ele voltará, agora para buscar aqueles que esperam. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Abra lá, por gentileza. Mateus 24. Eu estava comentando hoje na igreja algo muito importante, algo muito interessante. Deixa eu tentar ensinar para vocês. Os sacerdotes, eles vieram da tribo de Levi.
eram os levitas que cuidavam da arca, eram os levitas que cuidavam do templo, dos utensílios, das coisas de Deus, e também dos levitas saíram o sacerdote, né, da turma, né, do ofício de Arão, o sacerdote da tribo de Levi, irmão de Moisés. A Bíblia diz que existia, né, o tabernáculo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre átrios. Muitas pessoas acham que o átrio é dentro. Não, o átrio era um cercado que tinha fora do tabernáculo e o povo todo ficava lá fora no átrio. Dentro do tabernáculo, quem entrava era só o sacerdote. E lá no lugar santo, no lugar santíssimo, no santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, onde ficavam as tábuas do mandamento, onde ficava o maná, onde ficava a vara de Arão, lá quem entrava era somente o sumo sacerdote, só o sacerdote que entrava ali. Muitos entravam uma vez na sua vida inteira. Outros sacerdotes não tinham oportunidade nem de entrar no Santo dos Santos. Vamos aprender aí. Só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. O restante do povo ficava lá fora, como? Doido para entrar. No altar que nós temos na igreja hoje, existia um altar no Santo dos Santos, e aquele altar ele era todo envolvido, coberto ali por cercado por uma cortina, cheio de véus. Lá dentro ficava a presença de Deus. Lá dentro ficava a arca da aliança. E só o sacerdote podia entrar ali. E o povo ficava lá fora, doido querendo saber como era lá dentro e entrar na presença de Deus e não podia. O que Jesus fez? Ele veio, levou os nossos pecados, aquilo que nos separava de Deus, e a Bíblia diz que quando ele morreu, ele rasga o véu. Que véu? Esse véu que separava o povo do lugar santo, do Santo dos Santos. Entenda, antigamente só o sacerdote entrava, o povo ficava lá fora doido para entrar. Hoje Jesus rasgou o véu e todas as pessoas podem entrar no Santo dos Santos. Hoje ele rasgou e todo ser humano pode entrar, mas nem todo mundo quer. Como eu disse, muitos antigamente lá fora ficavam doidos para entrar e não podia. Hoje a gente pode, nós somos doidos e não entramos. Entra no Santo dos Santos, entra na presença, na oportunidade que Deus te dá de ouvir a palavra. Que esta palavra te leve para perto de Deus. Olha só, Mateus 24, no versículo 29, a Bíblia diz assim, no 24, 29, e logo depois da aflição daqueles dias. A Bíblia fala aflição daqueles dias, no plural, ou seja, serão dias de aflições. Ele diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e a Bíblia não diz onde é que ela vai cair. Você já parou para pensar se essa estrela... Você já estudou para saber o tamanho de que uma estrela é? O estrago que ela pode causar? Então a Bíblia diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Vai começar a tremer, as coisas vão balançar. Imagina a situação. A terra vai viver este caos, esse dia de angústia, de tribulação, de aflição. Serão dias. As pessoas, elas leem ou elas ouvem, mas elas não conseguem entrar na história, elas não conseguem compreender. Quando diz que a Bíblia diz que o sol escurecerá, muitas vezes o sol não aparece, mas ainda fica claro, porque mesmo ele não aparecendo, ele está ali, atrás das nuvens. O que é Jesus que está falando, o que ele está dizendo é de uma escuridão, onde nós não vamos enxergar um palmo diante do nosso nariz, onde muitas pessoas não vão poder nem se locomover dentro de casa, não vão enxergar um ao outro. É escuridão durante dias. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus. E todas as tribos da terra, nações, tribilínguas, se lamentarão, chorarão, é choro, é pranto, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parte. Engraçado, vamos no 31? Vou ler outra vez o 31. E ele enviará, Jesus vai estar descendo nas nuvens, ele vai enviar os seus anjos com rijo de clamor de trombeta, os quais os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. A terra inteira vai ver.
Jesus vai enviar os seus anjos vão recolher os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles muitos que dizem Hebreus que estão esperando a sua vinda. E aquele que espera, ele se prepara. Aquele que espera, crê, e aquele que crê, se prepara. 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam as folhas, sabem que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele, Jesus, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você crê ou não, se você está pronto ou não, o céu e a terra passam, a palavra de Deus não passará e Jesus vai voltar. Assim como o povo não creu em Noé, como o povo não creu em Ló, o povo não tem crido naquilo que os profetas, naquilo que os pastores, naquilo que o povo de Deus, naquilo que a Bíblia tem declarado. Muitas pessoas têm vivido como quer, de uma forma desregrada. Abra, por gentileza, a tua Bíblia no livro de Jó e anota aí, porque essa palavra, esses versículos do livro de Jó, é um dos versículos mais importantes para mim aqui nesta noite de hoje, na live de hoje. Jó, capítulo 9. Um livro antes de Salmo é Jó. Abra lá. Jó. Jó 9. Vou ler. Jó capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é. Jó está dizendo, é assim e não vai mudar. A palavra de Deus é assim. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Ou como que o homem pode se justificar diante de Deus? Entenda o que eu vou falar para você. A palavra de Deus está nos declarando, através de Jó, que não tem como o homem se justificar a Deus. Embora muitas pessoas aceitam as nossas justificativas. E como eu falei na igreja, tem pessoas que adoram justificar-se. Inclusive, tem pessoas que adoram se justificar o seu erro. O que a Bíblia está dizendo? Não tem como o homem justificar diante de Deus. Por quê? Porque o homem pode se justificar diante do seu patrão, até mesmo que ele minta quando ele quiser se justificar. Ah, patrão, eu faltei o trabalho, cheguei atrasado porque aconteceu isso. Furou um pneu. Aí o patrão, não tem problema não, furou um pneu. Mesmo que não furou o pneu. Mesmo você contando uma mentira, você justificou, o seu patrão aceitou. Muitos dizem, pastor, eu não fui na igreja hoje porque eu cheguei tão cansado. Eu não fui na igreja hoje, pastor, porque eu tô com dor. Eu não fui na igreja hoje porque aconteceu. Irmão, você pode dar várias justificativas. O patrão aceita, eu vou engolir, o marido vai engolir, a esposa vai engolir, os pais vão engolir. Agora a Bíblia está dizendo, não tem como o homem se justificar diante de Deus. Por quê? Porque é Deus que nos justifica e Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso deitar e Deus conhece o nosso levantar. De longe Ele conhece os nossos pensamentos. Então Jó está dizendo aí, na verdade sei que assim é, porque como o homem se justificaria o homem para com Deus? Não tem como. Aí ele diz no 3, se quiser contender com ele, com Deus, quiser brigar com ele, contender com Deus, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Não tem como a gente contender e contra a vontade de Deus, porque se Deus nos fazer uma pergunta, não tem como a gente responder. Ele diz assim no 4, olha só, o versículo mais importante da noite de hoje. Jó 9,4, chega onde eu quero. A Bíblia diz assim, Deus, Ele é sábio de coração, Deus é poderoso em força, quem se endureceu contra Ele e teve paz? Guarda o que eu estou falando aqui hoje. A palavra de Deus está dizendo, quem é que se endurece contra Deus e vai ter paz? Quem é que vai contra a sua palavra? Quem é que vai contra a sua vontade? E acha que vai ter paz?
Quem vai se levantar contra Deus? Quem vai se endurecer contra Deus? E vai ter paz. Quem é contra a palavra? Porque tem gente que fala, não, mas eu sou dono do meu nariz. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu como o que eu quero, eu vou adulterar, eu vou prostituir, eu vou me vestir do jeito que eu quero, a vida é minha. Ok, a vida é sua. Mas a Bíblia está dizendo, se você está indo contra Deus, você jamais terá paz. Quem contende, quem se endurece contra Ele, e vai ter paz. Quem? Hoje é dia de você se examinar e ver se você não está indo contra a vontade de Deus. Porque quem vai contra a vontade de Deus, quem é que se endurece contra Ele e vai ter uma vida abençoada? Quem é que não vai? Quem é que vai ter paz se voltando contra Deus? Olha só uma pessoa que se endureceu para a palavra de Deus. Olha só uma pessoa que se endureceu. Eu vou dar um exemplo para você. Êxodo capítulo 5. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 5. Não se esqueça, quem que se endurece contra Deus e tem paz? Quem que desobedece a Deus e vai ter paz? Dá uma olhada. Êxodo capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, olha quem que mandou. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Deus queria que o povo saísse do Egito e fosse até o deserto para o adorar. Entenda, é uma história muito longa, muito comprida. Eu já preguei sobre isso. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E de uma certa forma eles foram parar no Egito. E no Egito o povo de Deus tinha moral, até que se levantou um Deus que não conhecia José, a Bíblia diz, e esse rei começou a aprisionar, a fazer do povo de Deus escravo. A vida do povo mudou, o povo vivia como escravo, era um sofrimento terrível, debaixo do chicote. Deus levantou Moisés e Arão como profeta e mandou ir até o Egito dar um recado a Faraó, dizendo, Faraó, esse povo a qual você está maltratando é meu, liberta o povo para que o povo venha me servir no deserto. Deus usa Arão e usa Moisés. Eles vão até Faraó e falam, Deus mandou você liberar o povo para que ir até o deserto, todo o povo, para ir ao deserto para adorar a Deus. Quem se endurece contra a vontade de Deus e tem paz? Olha a resposta de Faraó. 2. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ele endurece. E ele chega a dizer, quem é Deus? Sabe por quê? Porque os faraós, eles se sentiam o próprio Deus na terra. Igual muitas pessoas se sentem. Além de se sentir um Deus, acha que tem um rei na barriga. Ele endurece. Quem é Deus? Ou seja, Deus aqui sou eu. E o engraçado, que quando ele falava, não vou deixar ninguém ir, vocês são os meus escravos, todos os seus servos, todo o povo egito aplaudia e dizia, muito bem, Faraó, é assim mesmo, mostra para esse povo quem é Deus, mostra para esse povo quem é Faraó. O povo concordava com aquilo que Faraó fazia. E quantas pessoas da igreja concordam com aquilo que é errado que alguém está fazendo? Não vou deixar ir, eu não sei quem é esse Deus, não vai. O que aconteceu? A cada vez que ele endurecia, Deus mandava uma praga e trazia um problema para a vida de Faraó e para a terra do Egito. Irmão, será que você está enfrentando algum tipo de problema ou a tua vida está mil maravilhas? Não está enfrentando nenhum probleminha na vida financeira, na vida física, na vida espiritual, na vida sentimental, no seu matrimônio, está tudo mil maravilha. Às vezes Deus permite algo acontecer para a gente acordar. Para a gente entender que o poder é dele, aquele que contende, aquele que se endurece contra ele não tem paz. A cada vez que Moisés e Arão iam falar com ele que ele endurecia, Deus mandava uma praga lá. Deus dando oportunidade para Faraó. Deus dando oportunidade para o povo do Egito. Deus mandou Moisés falar com ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 vezes. Vou fazer uma pergunta para você, presta atenção. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas oportunidades Deus já te deu? Quem se endurece contra Deus e tem paz? Capítulo 11, vai lá por gentileza, capítulo 11. Deus falou 9 vezes com ele. Deus deu 9 oportunidades para ele. Na 10ª, no 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, e depois vos deixará ir daqui. Ou seja, até a paciência e a misericórdia de Deus tem limite. Deus deu oportunidade. Quando que a misericórdia de Deus vai acabar? A partir do momento que a gente se endurecer com ele tantas vezes. Deus falou para Moisés: Moisés, você vai lá falar com ele mais uma vez. E depois desta vez, você pode ter certeza, ele vai deixar o povo de Israel ir embora. Olha só. Mais uma vez só você vai falar com ele. E aí depois dessa ele vai entender e vai deixar o povo ir embora. Depois dessa vez ele vai entender quem é que está no comando. Olha só o capítulo 4. Moisés vai até Faraó. E Moisés diz assim, 11 versículo 4. Disse mais Moisés, de Moisés falando para Faraó: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pela terra do Egito, pelo meio do Egito, e todo primogênito, o filho mais velho de todas as pessoas do Egito, incluindo o filho de Faraó, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva dele que está atrás da mó, e todo o primogênito dos animais, todo o primogênito morrerá. E haverá grande clamor, olha só, tristeza, choro, em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem semelhante nunca haverá lá no Egito. 7. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens aos animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e entre os israelitas. Faraó mesmo assim não deixou ir o povo de Israel. Abre em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, no versículo 29. Deus falou mais uma vez a 10ª, ele não ouviu. Mas Deus falou: mas dessa vez ele vai deixar, porque o que eu estou fazendo eu vou fazer. O céu e a terra passam, mas a palavra de Deus não passa. 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono. Olha só, lá quando Deus mandou avisar que ele faria, o filho de Faraó sentava, né? Tava lá. Agora a Bíblia diz: aquele que se assentava, ou seja, não assenta mais. Está no passado. Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que está no cárcere. Todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todo mundo gritando, chorando, desespero. Todos os filhos mais velhos em todas as casas morreram. Principalmente o herdeiro do trono do Egito, o filho de Faraó. Tá todo mundo chorando, todo mundo entrou em desespero. Imagina a dor tremenda. Não tinha uma casa que não tinha um luto. Não tinha uma casa que não tinha um morto. E o que aconteceu? 31. Então chamou Moisés e Arão. Faraó chama Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Quem é que se endurece contra Deus e tem paz? Ele não poderia, irmão, poupar o seu filho? E ele também não poderia evitar esse sofrimento? Quem é que se endurece contra Deus e tem paz?
Deus está nos ofertando uma salvação, um livramento. Deus está nos mostrando a sua palavra. Nós temos ouvido. Quem é que contende? Quem é que endurece? Quem é que desobedece a Deus e vai ter paz? O engraçado, Deus tinha falado com ele desde o início, deixa o meu povo ir. Agora, depois que a desgraça se instalou dentro da sua casa, em toda a terra do Egito, ele está fazendo agora aquilo que Deus já havia falado, ó. Há quanto tempo Deus está falando com você? À noite ele levanta o povo chorando, todo mundo triste, amargurado. Imagina a dor no coração de Faraó de perder um filho. Toda a terra do Egito destruída, ele levanta, chama Moisés e Arão e diz: saia da terra do Egito. E vai cumprir aquilo que o seu Deus disse lá no início. Engraçado, irmão. Quando o Faraó falava, não, Deus sou eu, e ninguém vai, o povo que estava ao lado dos egípcios aplaudia. Agora, assim como o chicote desceu, o problema veio na vida de Faraó, também veio na vida daqueles que o aplaudiram, na vida daqueles que o apoiaram. Já tem um tempo que eu tenho falado na minha igreja, cuidado para você não estar apoiando aqueles que estão se levantando contra Deus. Porque quando Deus decidir punir um, vai punir você, porque você está sendo conivente com o erro das pessoas e você ainda está passando a mão. Cuidado, para que a ira de Deus não se volte também para você. Engraçado, ele podia evitar, poupar a vida do filho e evitar todo esse sofrimento. Mas ele endureceu o seu coração. Ele foi rebelde. Ele foi orgulhoso. E assim muitas pessoas têm ouvido a palavra. Deus tem nos orientado. Mas muitas pessoas ainda tendem a teimar contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu espero que você tenha recebido, entendido a palavra, que você possa sair desta live preparado a viver tudo aquilo que Deus tem como mandamento para a sua vida. Amém? Eu termino a palavra de Deus aqui. Entendo, o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus não passará. Quem é que se endurece contra Deus e vai ter paz? Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz, né, que o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus não passará. Ou seja, tudo que foi falado hoje, que Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos e poupar de um sofrimento, isso vai acontecer, querendo você ou não, estando preparado você ou não. Se Jesus voltasse hoje, se a trombeta tocasse, como você está? Se conselho fosse bom, a gente vendia o conselho. Mas tem pessoas que gostam de dar conselho. Assim como Deus nos deu um conselho hoje, assim eu vou reforçar o conselho de Deus. Presta atenção. Se você pudesse anotar, eu gostaria que você até anotasse. É muito forte o que eu vou falar para você. Presta atenção. E vê se você aceite o que eu vou falar ou não. Por mim, tanto faz se você querer ou não. Minha vontade é que você queresse, né? Quisesse isso. Agora, você pode escolher fazer ou não. Presta atenção. Por mais, anota aí, por mais que a abelha tente explicar para a mosca que a flor é melhor do que o lixo, a mosca não entenderá. Vou falar outra vez. Por mais que a abelha tente explicar, aconselhar a mosca e dizer para a mosca, olha mosca, a flor é melhor do que o lixo. Por mais que a abelha tente explicar, a mosca não entenderá. Ela sempre vai achar que lá no lixo é mais proveitoso. Presta atenção. Quando nós estamos fazendo algo de errado e alguém nos diz que nós estamos errados, muitas vezes nós não aceitamos e muitas vezes ainda ficamos furiosos, zangados. Ficamos bravos. Só depois que o prejuízo chegar, como Faraó, só depois que o prejuízo chegar, que a desgraça acontecer, a pessoa vai se dar em conta que quem falou para ela só estava querendo poupar ela do sofrimento. Então guarda no teu coração, por mais que a abelha declare para a mosca, o lixo é ruim, melhor é estar na flor, a mosca não entenderá e ela vai continuar no lixo. Ou seja, você é que escolhe o que você quer ser, abelha ou mosca, você escolhe o que você quer ter, paz ou sofrimento e destruição. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma breve oração.
nosso Deus e nosso Pai. Queremos agradecer, meu Deus, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, primeiramente, por termos vida. Queremos agradecer o Senhor pela oportunidade de poder ouvir mais uma vez a Tua palavra. Como Faraó ouviu 10 vezes e não se deu conta para fazer o que Deus queria, e ele se endureceu. Quem se endurece contra o Senhor, meu Deus, e vai ter paz. O Senhor nos deu a oportunidade, tanto quem está perto ou longe, de ouvir mais uma vez a Tua palavra. Ah, meu Deus, eu sei que tem pessoas que estão aproveitando esta chance, esta oportunidade. Como foi falado, depois que a pessoa descer à sepultura, ela não tornará mais. Então, o que nós precisamos fazer, nós temos que fazer hoje. E eu quero, meu Deus, juntamente com esta pessoa que está me ouvindo, aquela que entendeu a Sua palavra, aquela que aceitou, que abriu o coração antes que seja tarde demais, diante do Senhor nos colocamos. Eu oro pela vida desta pessoa, pela vida espiritual dela, e assim juntamente com ela, como sacerdote do Senhor, eu quero fazer a expiação do pecado desta pessoa, se colocando na brecha, meu Deus, e intercedendo pela vida de cada pessoa que está comigo nesta live. Pai, eu peço ao Senhor, perdoa os meus pecados e perdoa o pecado de cada pessoa que está ouvindo agora e está orando comigo. Perdoa, meu Deus, porque assim como eu não sou, esta pessoa também não é perfeita. Perdoa as nossas falhas, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Perdoa, meu Deus, nós estamos arrependidos diante do Senhor, reconhecendo que não há um outro Deus além de Ti. Os deuses e as religiões são vaidade, mas o Senhor, meu Deus, é a verdade. Por isso, diante do Senhor nos colocamos e pedimos ao Senhor, nos perdoa, meu Pai, todos os nossos erros e as nossas falhas. Tudo que nós temos feito que temos desagradado ao Senhor. Perdoa, meu Deus, por todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração e não aceitamos a Tua palavra. Perdoa por todas as vezes que nós ficamos magoados e chateados por sermos repreendidos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Tudo aquilo que nós temos cometido por olhares, por gestos, por pensamentos, por palavras, por atitudes, consciente ou inconsciente, perdoa, Pai. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, nos faça alvo mais do que a neve. Nosso Deus e nosso Pai. Como disse Davi, nós também dizemos ao Senhor nesta noite. E nós não queremos deixar isso para amanhã. Se tem algum erro em nós, algum pecado que nós não enxergamos, expurga de nós. Arranca de nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Queremos sair desta live não condenado, mas justificado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Obrigado, Jesus, que possamos sair desta live melhor do que nós entramos, transformado e, é claro, a cada dia mais sentindo o desejo de estar na Tua casa, na Tua presença, na Tua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, e estas pessoas que compreenderam, que oraram comigo, que o Senhor possa alcançar, lavando, limpando, purificando, e que estas pessoas possam estar firmes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado, amém, minha amada. Tá feito o que tinha que ser feito, tá a palavra, tá a revelação, fizemos a oração. Entenda, vamos sair desta live bem diante do Senhor. Segura nas mãos de Deus, vai até o fim. Aquele que aguentar firme até o fim, esse receberá a coroa da vida. Que Deus abençoe você e muito obrigado por você ter ficado conosco até o final desta live. Agora, na quarta-feira, nós estaremos de volta. Às 21 horas eu estarei aqui para ministrar novamente, através da live, a palavra de Deus ao teu coração. Na sexta-feira nós não estamos tendo mais, tá? Nós estamos voltando novamente ao normal, tudo está voltando ao normal. E aí,
nós vamos fazer a live só na quarta e no domingo. Tiramos ali a live de sexta-feira. Vai chegar um tempo que vai melhorar mais, nós vamos tirar a live de quarta, nós vamos ficar só domingo. Mas por enquanto ainda teremos quarta e nós teremos ainda domingo. Amém? Deus abençoe e obrigado por você ter ficado conosco até esse presente momento. Eu vou falar com mais 5 pessoas, só 5 mesmo, pra gente finalizar. E aí, Deus abençoe, que Deus conceda a você uma ótima noite, um excelente dia amanhã e uma semana abençoada pelo poder de Deus. Eu estendo as minhas mãos e eu profetizo uma semana de bênção, de vitória, de resposta, de milagre na sua vida. Aqueles que realmente estão com Deus, pode ter certeza, Deus está cuidando do seu dia de amanhã, da sua noite de hoje e, é claro, da semana que iniciará agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Mais 5 pessoas, eu quero dar prioridade para aquelas que estão falando comigo de longe aí. Quem é Ribeiro que está falando conosco? Mais 5 para a gente finalizar. Rafael e Vânia, lá da cidade de Sapezal. Dá uma olhada, Sapezal, Rafael e Vânia. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado. Manda um abraço aí para o pastor Júnior. Que Deus abençoe. E obrigado por você estar ligado conosco aqui nesta live. Maria José Fernandes. Maria José Fernandes. Deus abençoe, minha irmã. Deixa eu ver aqui. Daiane Daniele. Daiane Daniele, que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco até agora. Nilda Maria. Nilda Maria, que Deus abençoe. Edgar Jesus. E Edgar de Jesus, que Deus abençoe você em nome de Cristo. Muito obrigado. Chegamos aqui ao final de mais uma live e na quarta-feira nós retornaremos, se Deus assim nos permitir, às 21 horas. Deus abençoe você, fique firme e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, abençoados.